O Baltazar me perguntou se a coleção da Paulus, a coleção da Patrística é boa ou se eu recomendo alguma outra. Então, neste vídeo, eu vou recomendar os livros de Patrística e as editoras que eu gosto, que eu aprecio, depois da vinheta. Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. Respondendo à pergunta do Baltazar, a editora Paulus é uma boa editora, sim, tá? Recomendo, recomendo. É claro que por serem obras da patrística, isso demanda tradução, demanda especialista, então as obras acabam saindo cara para os nossos bolsos, mas é um investimento para toda a vida. Então, recomendo. Uma coisa assim que eu sinto falta na Paulus é que a Paulus ela publica muito mais as obras de Agostinho. Então, para 4, 5 obras de Agostinho, ou até mais, você tem uma do Crisóstomo, uma de Ambrósio, uma de Jerônimo, uma de Hilário de Poitiers, enfim, uma de Basílio. Né? Então, assim, se conhece mais Agostinho do que outros padres latinos, como Fausto de Rie, o próprio Ambrósio, Jerônimo, enfim. Então, eu gostaria que a Paulus publicasse os padres latinos e, mais ainda, os padres gregos, né, os padres gregos, que a Paulus publicou de padres gregos que eu me recorde. São Basílio, São Gregório Teólogo, não, teólogo não, São Gregório de Nissa, São Gregório de Nissa, e São Basílio, São Gregório de Nissa e São João Crisóstomo, que publicou obras consideráveis, acho que uns 4 volumes. Ah, e Orígenes também. Mas eu gostaria que publicasse mais, né? Publicasse bem mais. Mas recomendo as obras da Paulus, são bem traduzidas, são pessoas peritas nas línguas originais, provavelmente teólogos traduzem, né, fazem também as notas. Então é uma boa editora, uma editora que eu gosto bastante, vale a pena, tá? Vale a pena, são obras bem traduzidas, então a Paulo contrata especialistas para a tradução. Então a coleção patrística da Paulus está aprovadíssima. Tem uma outra editora aí da Igreja Romana, não sei se é ligada à Igreja Romana ou se é uma editora de fiéis, né, de leigos. Mas eu gosto muito dessa editora. Até compro obras de patrística e também de teologia, né, dos teólogos da Igreja Romana. Então eu gosto muito da editora Ecclesiae. Tá? Se escreve Ecclesiae, mas se lê Ecclesiae. Então aqui, por exemplo, eu tenho a vida de Moisés de São Gregório de Nissa. Tá? São Gregório de Nissa, irmão de São Basílio. Uma obra maravilhosa que foi tem a introdução do cardeal Danilo, Jean Danilo, que era especialista em patrística, o Jean Danilo. Ainda tem uma eclésia de bolso, tem a autobiografia de São Gregório de Nacianzo, que para nós ortodoxos nós chamamos de São Gregório o Teólogo. Então, de bolso, gosto muito. E, inclusive, eles publicaram também um livro que eu li 2 vezes, que é de São Basílio. Deixa eu ver onde está esta obra aqui.
Esta eu já dei de presente, inclusive, já dei de presente. E eu li esta obra aqui duas vezes, não nessa edição, na outra que eu dei de presente. Eu já li essa obra aqui duas vezes. Então ele fala da utilidade da literatura pagã para os jovens. Então, hoje que nós vivemos num mundo puritano, protestante, que as pessoas ficam cada vez mais obsessivas pela Bíblia, que você não pode ler outro livro, que a Bíblia, até dentro mesmo da ortodoxia, dentro da Igreja Romana, você encontra pessoas, ah não, a gente tem que ler a Bíblia, a vida dos santos e tudo mais. E São Basílio, ele demonstra que a literatura pagã pode ser útil para a educação dos jovens. Então esse livro aqui, ó, fundamental. Puder comprar na Eclésia e se alguém, né, se alguém, por exemplo, não estou ganhando jabá nenhum, tá? Mas se alguém puder chegar lá, poxa, olha, tem um padre ortodoxo que fez lá a propaganda de vocês, tá? Gosto muito da editora Eclésia. Bom, a editora Vozes, muito antes da Paulus, né, a Paulus começou a editar esses livros, salvo engano, pelos idos de 1997, 1996, 97. Eu contava com 22 anos de idade. Então, vocês jovens que estão chegando agora, vocês são felizes, porque na minha época estava começando ainda a editar os padres da igreja em português. Mas tem uma outra editora que precedeu a Paulo em 20, 25 anos, que é a editora Vozes. A editora Vozes que é dos franciscanos, ou pelo menos tem ligação com os franciscanos. Então a Vozes, ela publicou já a Paz da Igreja, alguns. Eu me lembro até que comprei uma da editora Vozes, inclusive o livro que eu li não está mais comigo, eu doei, né? É uma capa muito bonita. Nossa, eu era apaixonado pela capa do livro. Que era um livro de São Cipriano, a unidade da Igreja Católica. Tá? Então foi ali que eu comecei a me interessar pela patrística, porque assim, eu li muitas obras de Agostinho dos 13 aos 18 anos, porque eu só conhecia Agostinho porque era o que se publicava, né? Pelo menos que eu tinha conhecimento, eu não tinha conhecimento que a Vozes, eu conhecia a Vozes, mas não tinha conhecimento que a Vozes tinha publicado Padres da Igreja, né? Não tinha esse conhecimento. E então ela publicou a obra de São Cipriano, né, de Unitate Ecclesiae, se não me falha a memória, né, da unidade da Igreja Católica, que eu li por, que eu li por volta dos meus 22 anos também, né? É um livro que me marcou bastante da unidade da Igreja Católica, porque ali eu aprendi, né, que fora da igreja não há salvação, extra ecclesia nulla salus, quem, quem não tem a igreja por mãe não pode ter a Deus por pai, enfim, é um livro muito bom, fininho, tá? Tem um índice das citações bíblicas no final do livro. Então, essa coleção da Patrística da Vozes, ela é uma coleção pequena, uma introdução, né, por assim dizer. Mas ela é da década de 70. Claro que depois a Vozes 20, 25 anos depois ela retomou, né, ela retomou o editorial para publicar os pais da igreja. Então eu gosto bastante. Por exemplo, a Vozes publicou aí há poucos anos, né? Deixa eu ver quando foi publicada essa obra aqui, em 2019. Ela publicou e eu li duas vezes. A tradição apostólica, a tradição apostólica de Hipólito de Roma. Também, ó, é um livro, né? É um pocket, né? Um livro de bolso, tá? Então essa coleção da Vozes
agora é de bolso. A da década de 70 era mais fina, mas era de capa. O tamanho do livro era um pouquinho maior, era, né, do tamanho comum, né? O tamanho, como a gente fala, o tamanho comum, né? O tamanho convencional, né? O tamanho convencional era desse tamanho aqui. Peraí, deixa eu pegar outros livros aqui. Então, quando a Voz publicou Os Padres pela primeira vez, era o tamanho convencional, convencional. Bom, agora é de bolso, tá? Então, se você for procurar na Vozes, na, na plataforma da Amazon, na estante virtual, você pode colocar clássicos da iniciação cristã, tá? Clássicos da iniciação cristã. Aí você vai achar essa coleção. Por exemplo, é, esta obra aqui, por exemplo, muito importante. Ela foi, essa aqui é nova, tá? É uma reedição, foi republicada há poucos anos. Mas a primeira edição em português é da década de 70, no máximo início de 80, que é a Peregrinação de Etéria, que é uma fiel devota ali do século IV, século V, né? E ela visita os lugares santos e dá todos os detalhes como é que eram as festas litúrgicas, os lugares sagrados onde ela visitou, dá toda a descrição. Então isso aqui é muito importante para nós sabermos como era a liturgia naquela época e fazer um comparativo hoje, por exemplo, com a liturgia ortodoxa, que basicamente o que ela descreve é a liturgia ortodoxa. Então isso aqui vale muito a pena, tá? Isso aqui, como eu falei, é da Vozes, que a coleção se chama Clássicos da Iniciação Cristã. Não tem na Paulus. Então, assim, eu não vou indicar só a Paulus, porque a Paulus não tem tudo, né? Então, essas outras editoras, elas acabam complementando a Paulus, tá? Então, muita gente acha que só a Paulus tem patrística. Não. Né? A Vozes tem, e como eu falei, ela que começou, né? A Instrução dos Catecúmenos, de Agostinho, também, né, da Vozes. As Catequeses Mistagógicas, de São Cirilo de Jerusalém. Esta obra você não encontra também na Patrística da Paulus, é só pela Vozes. Então percebe que uma editora vai complementando a outra, tá? E assim, são a Vozes, como essa coleção clássicos da iniciação cristã é no formato pocket, formato livros de bolso, então acaba sendo uma edição mais barata, então vale muito a pena, né? Para quem não está com muitos cobres no bolso, como eu, vale muito a pena. E, claro, as traduções também são maravilhosas. Bom, é, também da editora Ecclesiae, vale muito a pena, tá? São Clemente de Alexandria, ou Clemente de Alexandria, na editora Ecclesiae, eles publicaram o Pedagogo, tá? Ele é considerado por muitos um escritor eclesiástico. Eu considero padre da igreja, tá? Clemente de Alexandria, vale muito a pena. Livro de bolso também, mas a editora Ecclesiae. Então vocês percebem que uma editora vai complementando a outra. Se você não acha na Paulo, você pode achar na Vozes. Se você não acha na Vozes, pode encontrar na Ecclesiae. Todas essas editoras brasileiras. Bom, né, a Paulus publicou muitas obras de Agostinho, né? Muitas obras de Agostinho. E
pela coleção patrística e como é uma coleção cara, porque é de capa dura, uma coisa bem trabalhada, às vezes a gente tem dinheiro. É o meu caso, às vezes também não tenho dinheiro para comprar. Então eu optei, porque as vozes também tem uma outra coleção, que é vozes de bolso, mas não é uma coleção patrística. Ó, essa coleção aqui que eu mostrei, deixa eu pegar outro livro. Essa aqui, ó, é clássicos da iniciação cristã. Então é uma coleção. Agora a Vozes tem uma outra coleção, que é Vozes de bolso, que pega Agostinho de Hipona, pega Schopenhauer, filósofos e tudo mais. Então eu fiz a opção para comprar as obras de Agostinho pela Vozes, porque sai muito mais barato, muito mais barato. O custo-benefício é bom, tá? Então de Agostinho eu comprei aqui, ó, pela Vozes sobre a vida feliz, né? Basicamente uma obra filosófica. Também é dele Solilóquios e Imortalidade da Alma, da Vozes de Bolso, e também é dele Contra Acadêmicos, que é uma outra obra de cunho filosófico-teológico. E comprei também do Pensamento Humano, coleção Pensamento Humano, também da Vozes, que são as retratações do Beato Agostinho, que tem na Paus, tem na coleção patrística, mas o preço é mais salgado. Aqui a tradução também é boa. Não há do que se reclamar. Desculpa. Bom, eu ainda tenho aqui São Cirilo de Jerusalém, Catequeses Batismais, também da coleção Clássicos da Iniciação Cristã da Vozes, que é um livro volumoso, ó, e vale muito, muito, muito a pena. Você não encontra na Paulus nem na Eclésia, só na Vozes, tá? Lembrando que São Cirilo de Jerusalém era oriental. Ainda voltando lá para Vozes de Bolso, a Paulus ela editou há pouco A Cidade de Deus de Agostinho pela coleção patrística. Claro que é bem mais caro, porque é um livro de capa dura, ou são livros, né? De capa dura, é, tem sobrecapa e tudo mais. Então eu comprei uma edições mais baratas pela Vozes, né? Da Cidade de Deus completa em 2 volumes. Sai bem mais barato porque é uma edição de bolso, né? Então a Cidade de Deus completa pela Vozes. Mas quem tiver dinheiro sobrando, e se já tem alguns volumes da coleção patrística, para ficar bonitinho, para ficar bonito na estante, deixa, né, os verdinhos lá. Mas quem não tem dinheiro ou prefere um custo-benefício, a Vozes também tem aí completa a edição integral em 2 volumes da Cidade de Deus, de Agostinho. Tá? Tem a editora também, São Savas, que publicou 2 livros. Um que é de Santo Ambrósio, e A Vida de Santo Ambrósio, e que é a editora ortodoxa São Savas, né? E publicou o Hexameron de São Basílio o Grande, mas só esses 2. Agora, se vocês querem uma coisa mais apurada, melhor, no Brasil não tem, tá? E é importado, o que eu vou mostrar agora é importado. Mas vale muito a pena. Quem tem dinheiro, quem quer investir, porque você ter livros da patrística, principalmente se você é jovem, é um investimento para a vida toda, tá? Para a vida toda. Então, para quem quer ser padre, diácono, ou mesmo um leigo esclarecido, debatendo,
pela internet ou sendo catequista, né, querendo converter as pessoas, vale a pena, vale muito a pena. Então, isso aqui nas Vozes, claro que não é das Vozes, eu estava em São Paulo, e comprei da BAC, né? Então eu não tenho mais eu tinha esses livros, mas eu não tenho mais os padres da igreja em português da Paulo, porque aqui eu tenho os padres apostólicos e apologistas, tudo completo num volume único, que é de uma editora espanhola que eu amo de paixão. Então eu tenho as obras todas num volume só, que dá 1510 páginas dos padres apostólicos e apologistas, né, do século II, que é da BAC, da BAC. Quando eu estava em São Paulo em 2000 e deixa eu ver, acho que 2021, se não me falha a memória, quando eu estava lá em São Paulo, eu comprei esse volume aqui, ó, da BAC. 1591 páginas, então eu não preciso ter 2 ou 3 volumes da Patrícia da Paulo, porque tudo eles conseguiram colocar num volume só, tá? Que é da BAC, que na verdade significa Biblioteca de Autores Cristianos. Biblioteca de Autores Cristianos. Você pode achar talvez pela Amazon, pela estante virtual, ou se você mora numa grande cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro, você vai na editora da Loyola. Loyola é melhor, porque a BAC é dos jesuítas e a Loyola também é dos jesuítas, ou pelo menos está de certo modo ligada aos jesuítas, a Loyola. Tá? Você vai na Loyola, mas pode ir na Paulus também, sem problema nenhum, que eles também têm. E aí você pode achar lá nessas lojas ou encomendar com eles, tá? Eu não sei qual é o preço hoje. Acho que isso aqui eu paguei na época R$ 300. Eu tive um descontinho lá que me deram, tá? E assim, tem uma outra editora que eu gosto bastante também, tá? Para quem lê espanhol. Aliás, a BAC é espanhola, tá? Então, mas eu não sei ler espanhol. Gente, espanhol não é um bicho de 7 cabeças, é uma língua parecida com a língua portuguesa, são línguas irmãs. Se você se esforçar, você consegue ler espanhol. É só comprar um dicionário bilíngue, português-espanhol, espanhol-português, que você vai treinando aí, você vai ouvindo também vídeos de espanhol, isso vai ajudando bastante, né? Mas se você tiver um dicionário bom de espanhol, vai te ajudar a ler. Então, assim, a outra editora que eu vou mostrar, a última editora que eu vou mostrar, também é da Espanha, é a Ciudad Nueva. Ciudad Nueva. Essa editora é maravilhosa. Os livros são caros porque são vendidos em euro, tá? Você mesmo sabe, vocês sabem, né? Que a própria patrística da Paulus, vocês sabem que a própria patrística da Paulus, ela é cara. Mas um livro importado é mais caro ainda, né? Porque tem os impostos, tem, enfim, né? Outra moeda mais forte e tudo mais. Então, essa editora, ela traz autores que nós não temos no Brasil e que muitos de vocês nem ouviram falar, tá? Por exemplo, São Cromácio de Aquileia, ó, é da Ciudad Nueva. Eu já encontrei vários volumes dessa coleção, que é Biblioteca de Patrística, o nome da coleção, tá? A editora é Ciudad Nueva. O nome da coleção é Biblioteca de Patrística. Então eu já encontrei lá na Paulus, em São Paulo, vários volumes de vários autores. Então tem
São Cromácio, bispo de Aquileia. Tem Dídimo, o cego, que foi catequista da escola de Alexandria. Tá? Teodoreto de Ciro. Então são autores que no Brasil não são conhecidos e não há nenhuma publicação deles em português. Então eu super recomendo para quem sabe ler espanhol, para quem quer começar a ler em espanhol e para quem tem dinheiro, alguns cobres sobrando, ou se não pretende juntar o dinheiro para esses livros. Então são essas obras que eu recomendo. Eu espero que eu tenha respondido ao Baltazar e às outras pessoas que desejam saber se a coleção da Paulus é confiável. Sim, ela é confiável, ela é boa, mas não existe somente a Paulus, tem todas essas editoras que eu falei. Né? Então dá para fazer assim uma bela coleção de patrística, dá para conhecer muito se você pegar todas essas editoras. Pelo menos se você não puder pegar essas editoras estrangeiras, você pode, você pode complementar a coleção patrística da Paulus com a coleção de bolso da Vozes, que tem Agostinho de Pona, ou né, a coleção que eu acabei de mostrar aqui da clássicos, né? Clássicos da iniciação cristã, que é da Vozes. E se a Vozes ainda não tem alguma outra, você pode procurar na editora Eclésie, com essas obras aqui, de São Basílio, de São Gregório de Nazianzo, enfim. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Gostou? Curta, comenta, compartilha. Se apareceu hype para você, dê o hype, porque tudo isso ajuda a plataforma a divulgar o canal para mais pessoas. E se você não é inscrito no canal e quer ajudar o canal a crescer mais ainda, faço esse convite para ser não apenas um inscrito, mas um membro do canal. Fico por aqui e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir.